Rapaziada, boa tarde. Vamos para o conteúdo do dia aqui, né? Primeiro conteúdo desse dia, nessa segunda-feira, início de semana, a gente vai aqui analisar não a partida em si, né, de Botafogo e Flamengo, onde a gente já viu muita coisa, onde a gente já tentou explicações, encontrar explicações para o que aconteceu, mas antes, deixa o like no canal, se inscreve, né, compartilha os vídeos, chama teu brother para vir fazer parte do nosso canal, para vir fortalecer a nossa parceria aqui, vem fazer parte da resenha junto com a gente, beleza? Então ativa também o sininho para toda vez que a gente lançar um conteúdo você ser notificado aí no seu telefone, beleza? E vamos lá, rapaziada, eu confesso não ter gravado o vídeo pós-jogo, por ter simplesmente ficado assim, meio que sem entender o que aconteceu com o Botafogo na partida de domingo. Né? De domingo não, de sábado, desculpa. Porque assim, foi uma coisa muito... Eu não sei o porquê, né? Se tomou uma proporção tão grande para os jogadores esse jogo, né? Uma partida que seria, de certa forma, até um resultado normal a gente vencer. Não só normal, né? Mas como o resultado esperado, já que o Botafogo enfrentou a equipe sub-20 do Flamengo, junto com alguns caras que nem jogam, né? Que nem estão jogando. Rodrigo Caio, Marinho, Cebolinha de vez em quando entra, o Marinho mais raramente, mas também entra. O Pablo também não joga, né? É um jogador que a gente sabe que está lá, mas não vê atuar pelo Flamengo. Mas enfim, né? Então, o resultado que todo mundo esperava era uma vitória do Botafogo, já que entramos com o time titular para essa partida, para esse clássico. Mas o que eu queria conversar aqui com vocês não é nem isso. Eu queria analisar o que está acontecendo com o emocional do Botafogo, qual o motivo para o Botafogo estar tão pilhado, tão frágil mentalmente, psicologicamente. São jogadores experientes, todo mundo sabe. Foram 5 expulsões em 2 jogos. É algo que a gente procura explicação e simplesmente não encontra. E o pior não é isso. Duro não foi somente a derrota em si, mas tudo que essa derrota trouxe para o Botafogo. Né? Talvez a gente tenha começado a enxergar coisas que antes não se enxergava. A gente perdeu para o time titular do Vasco, o time principal do Vasco é ruim, mas foi o time principal. Está em formação, está procurando ali se firmar, mas foi o time principal. O que não dá para aceitar é, primeiro, comportamento de jogadores experientes como o Botafogo tem no elenco. E todas as expulsões foram de jogadores experientes. Nenhum dos jovens foram expulsos. Matheus Nascimento ou qualquer outro jogador mais jovem que tenha... Eu citei Matheus Nascimento, mas poderia ser Matheus Nascimento, Carlos Alberto, que também é outro jovem, mas não. Todos os 5 jogadores expulsos são bem experientes, bem rodados. Então a gente fica ali se perguntando o que está passando na cabeça desses caras, né? No decorrer do jogo, ao iniciar a partida, para ter tanto descontrole, né? E entrando no campo onde eu citei aqui, né, que foram as proporções que essa derrota tomou, né? Porra, o Botafogo foi altamente afetado por essa derrota. Não simplesmente pelo fato de ter perdido para um rival, não simplesmente pelo fato de ter perdido para a equipe sub-20 do Flamengo. Não somente, como se isso não bastasse, se a gente for olhar hoje a tabela do Campeonato Carioca, o Botafogo pode ficar em 5º colocado por conta dessa derrota. Não por conta dessa derrota, mas por causa das 2 derrotas nos clássicos. Beleza? Tanto para o Vasco como para o Flamengo. Agora, do Flamengo doeu mais porque, como eu falei, né? A equipe sub-20, a rivalidade entre Botafogo e Flamengo é maior. Então, como é que eu posso dizer? As circunstâncias são diferentes do que você disputar um clássico pau a pau, os 2 times com as equipes principais. Então o Botafogo hoje, que tinha a classificação do Campeonato Carioca bem tranquila, hoje não tem mais,
Se o Vasco vence hoje, o Botafogo, como eu falei, cai para quinto colocado. Lembrando, a Copa do Brasil do ano que vem, até o quarto colocado tem classificação. Depois disso, ou o Botafogo se classifica pelo Brasileiro, ou ganhando a própria Copa do Brasil, que é bem mais difícil essas duas ocasiões. Então, foi uma derrota que trouxe para nós, como eu falei aqui no início, acho que, pelo menos para mim, tá? Eu comecei a enxergar certas coisas que antes da derrota eu não enxergava. Por exemplo, o Botafogo hoje tem um sistema defensivo sólido? Tem, de certa forma tem. Tirando a lateral direita, tem. Mas foi justamente na lateral direita onde o Botafogo tomou o gol, né? Com o garçom Daniel Borges, que é um jogador que eu não sei por que ainda está fazendo parte desse elenco. Se Oyama foi emprestado, se Barreto foi emprestado, que eram jogadores que comprometiam muito menos, por que Daniel Borges continuou? Se a meta é classificação para Libertadores do ano que vem, se a meta é brigar talvez por um título de Sul-Americana, se a meta é alcançar, chegar o mais longe possível na Copa do Brasil, não tem como você almejar isso tendo Daniel Borges como lateral direito. Ah, beleza, ele não é o titular, mas está lá. Beleza? Porque ele substituiu o Rafael por conta da expulsão, que é o que foi o nosso primeiro assunto aqui. O que está acontecendo com esses caras? Porque não adianta eu chegar aqui e dizer, não, são os caras rodados, são caras experientes, todo mundo sabe disso. Então não adianta eu ficar tocando nesse assunto de novo. Né? Todo mundo conhece os caras que são rodados, então não adianta a gente ficar, né? O que se tem que fazer é um trabalho psicológico, parar o grupo, para procurar entender o que está passando na cabeça desses caras. Porque não tem condições. Em 2 clássicos, 5 jogadores expulsos. E outra coisa que eu percebi, né, que eu cheguei assim, a procurar e não achei. No meio de um elenco, no meio de jogadores experientes, o Botafogo não tem um jogador no elenco com perfil de liderança. Não tem. Né? Porque hoje quem tem mais liderança no elenco é o Carly, e é reserva. Quase não entra. Já está batendo a porta aí a aposentadoria. Mas dentro de campo o Botafogo não tem um jogador sequer com perfil de liderança. Cuesta não é. Tiquinho Soares não é. Rafael não é. Deixa eu ver quem mais. Tietê também não, porque embora Tietê não seja um cara tão, né, de idade assim, né, mas é um cara rodado. Marçal não é. Então, numa hora dessas, o capitão, tendo um cara, o capitão tendo esse perfil de liderança, chama o time, peraí, o que está acontecendo? Vamos manter a calma aí, velho. Por que a gente tá tão pilhado desse jeito? Né? Mas não tem. Os jogadores experientes que o Botafogo tem hoje na equipe, não tem nenhum deles, pelo menos no meu ponto de vista, nenhum deles tem perfil de liderança para chegar e acalmar a equipe durante o decorrer da partida. Beleza? Por mais que o técnico esteja pilhado na beira do campo, se é um capitão com espírito de liderança, ele chega para a equipe e diz, vem cá, vamos parar, porra, que é isso? A gente tá perdendo a cabeça para um time de menino, velho. Né? E isso falta também. Então a gente tem vários pontos onde precisam ser analisados. Né? O Botafogo vem aí para uma partida importante na quinta-feira pela Copa do Brasil, onde a equipe do Sergipe, se o Botafogo tivesse desempenhando o futebol que deveria, o Sergipe sequer cogitaria a vitória. Mas eu tenho certeza que os caras vão entrar acreditando. Principalmente pelo lado emocional, que é onde o Botafogo está pecando mais. O Botafogo tem problemas? Tem. Mas o lado emocional do Botafogo está uma porcaria. Que Deus o livre. Que Deus nos livre de tomar um gol. E aí? Como é que fica?
A equipe vai ter força de reação e calma, tranquilidade para procurar reverter, porque o empate é do Botafogo, porém 1 a 0 a gente está fora. E a gente já passou por tantas experiências ruins dentro da Copa do Brasil que não dá nem para imaginar o efeito que teria uma eliminação para o Sergipe na primeira participação do Botafogo. Então, é acalmar o time, procurar entender o que está acontecendo, porque normal não é. O Sergipe com certeza vai entrar com essa coisa de provocar, de catimbar o jogo, embora o empate seja do Botafogo. Enquanto o jogo tiver empate, beleza. Mas se Deus nos livre que o Sergipe faça um gol, aí já era. Quem vai ter tranquilidade? Quem vai manter a equipe serena e tranquila para partir para cima, desempenhar o melhor futebol e virar o jogo? Aí é complicado. Então essa derrota para o Flamengo fez os torcedores enxergarem coisas que antes talvez não enxergassem. Tá? Então a situação do Botafogo não é fácil no Campeonato Carioca. Não é fácil no Campeonato Carioca, porque está perigando. Lógico que ainda vai ter outros jogos, ainda tem clássicos, né, das outras equipes. O Botafogo não joga mais clássicos, beleza? Mas se o Vasco ganha hoje, joga a gente para quinto colocado. Então é uma pressão que é desnecessária. O Botafogo não precisava disso. Não precisava dessa pressão, não precisava estar encurralado jogando com o time principal. Se era para passar esse sufoco, colocar o time sub-20, né? Então, além de reforços urgentes, o Botafogo precisa trabalhar o emocional. Piazon não tem condições de vestir a camisa do Botafogo. Daniel Borges também não. O Botafogo tem sérios problemas na criação de jogada. Nas criações, na armação das jogadas. Se o adversário se fecha, o Botafogo não consegue furar o bloqueio. Então tudo isso precisa ser analisado, tudo isso precisa ser estudado. O Botafogo vai com o time com força máxima para esse jogo da Copa do Brasil, porém precisa prestar atenção também no estadual, porque não pode nem sonhar em ficar fora, além do vexame que seria perder uma vaga, vamos supor, por Volta Redonda, né? Porque, com todo respeito à Volta Redonda, Vasco, Flamengo e Fluminense estão, de certa forma, bem. Então, ali onde o Botafogo perderia a vaga seria por Volta Redonda. Não dá para o Botafogo passar uma vergonha dessa, jogando com o time principal, detalhe. Então, a hora de botar a bola no chão, ter calma, parar para pensar, analisar o que está acontecendo, porque para continuar não dá. E outra, temos que ter reforços urgentes. Temos que ter reforços urgentes. Beleza, rapaziada? Então, é isso que eu gostaria de falar. Foi mais uma análise em cima de um desabafo, beleza? Um desabafo em cima de uma análise. Então, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, beleza? Vem fazer parte da nossa família, vem fortalecer a nossa corrente. Joga lá nos grupos de WhatsApp, joga nos grupos de Facebook, manda pro teu brother, convida ele pro grupo, convida ele pro canal, tranquilo? E mais tarde eu volto com mais um conteúdo para deixar todo mundo muito bem informado das últimas notícias do Botafogo, beleza? Tamo junto, rapaziada. Valeu, é nóis!